Alexander Suvorov. A baioneta russa rompeu os Alpes. Uma paisagem tão maravilhosa como desafiadora? Esse é o Passo de São Gotardo, que fica entre o norte da Itália e os Alpes suíços. É o monumento rodoviário mais longo da Suíça. É uma das estradas mais altas da Europa. Se atualmente esse cenário já nos causa vertigens, imagine no século XVIII, quando ainda não era pavimentada. Esse foi o desafio homérico do exército russo para libertar a Itália das terríveis tropas napoleônicas. Os russos, liderados por Alexander Suvorov, um general que nunca perdeu uma batalha, imitaram a façanha de Aníbal e conduziram seus exércitos por entre os Alpes. Não com elefantes, mas no lombo de mulas e cavalos. Carregavam canhões e outras provisões em meio a penhascos nevados e escorregadios. Apesar de suas perdas, o número de baixas do exército de Suvorov foi 4 vezes menor que o dos franceses. Se você se interessa por esse tema e pela história da Rússia, não deixe de conhecer o nosso livro, 100 mitos da Revolução Russa. O link para a venda está na descrição do vídeo. E agora, voltando ao nosso assunto, o general Alexander Vasilievich Suvorov nasceu em Moscou no ano de 1729. Ganhou fama e prestígio em conquistar vitórias em países como a Turquia e a Polônia. Também fortaleceu as fronteiras e até acabou com epidemias por meio da efetivação bem-sucedida de medidas sanitárias. Durante toda a sua carreira como comandante, ele não perdeu uma única batalha, derrotando repetidamente as forças inimigas, que eram superiores em número. No total, ele teve mais de 60 batalhas. Conhecido por sua preocupação com os soldados, incluindo a participação no desenvolvimento de um novo uniforme prático de campo. Seus regimentos tinham um índice mais baixo de doenças do que todos os outros. Aos 68 anos de idade, depois de um passado glorioso, Suvorov vivia tranquilo em suas terras, e ao que tudo parecia já era hora de se aposentar, até que um pedido inesperado ocorreu. Suvorov recebeu uma carta do imperador. Conde Alexander Vasilievich, o imperador romano exige que você seja o chefe de seu exército. Ele entrega o destino da Áustria e da Itália. Em 1798, um exército conjunto russo-austríaco foi criado para marchar para o norte da Itália, em poder de tropas francesas. Como resultado da campanha italiana de Suvorov, na primavera e no verão de 1799, o norte da Itália foi libertado do domínio francês. As vitórias dos aliados foram devidas principalmente ao alto moral e qualidades de combate das tropas russas e à notável arte de liderança militar de Suvorov.
O rei da Sardenha, Carlos Emanuel IV, ficou extremamente grato pelo esforço de Suvorov e, por decreto de 12 de junho de 1799, foi elevado à dignidade principesca com o título de primo do rei e nobre do reino da Sardenha, e recebeu o posto de grande marechal das tropas piamontesas. O imperador russo Paulo I ficou extremamente satisfeito por seu súdito ter se tornado objeto de tanta atenção e distinção, e agradeceu ao rei da Sardenha por sua generosa avaliação dos méritos de Suvorov e o exército russo. E o próprio soberano expressou sua boa vontade a Suvorov, nessa ocasião com as palavras: através disso, você e eu entraremos em parentesco, tendo sido uma vez aceitos em uma família real, porque os soberanos entre si são todos reverenciados como parentes. Não apenas a Rússia e a Itália honraram o comandante russo e admiraram seu nome. Na Inglaterra, ele também se tornou a primeira celebridade da época, um herói amado. Artigos de jornais relacionados a Suvorov e suas façanhas militares apareciam quase diariamente. Folhetos especiais com suas biografias e imagens também foram publicados. O nome de Suvorov tornou-se até objeto de moda e especulação comercial. Penteado Suvorov, chapéu Suvorov, tortas Suvorov e assim por diante. Poemas eram cantados nos teatros em sua homenagem. Nos jantares bebiam para sua saúde. De acordo com o enviado russo em Londres, Suvorov e Nelson eram ídolos da nação inglesa, e sua saúde bebia diariamente em palácios, tabernas e cabanas. Após a libertação do norte da Itália, Suvorov planejou lançar uma ofensiva contra a França, desferindo o golpe principal na direção de Grenoble, Lyon e Paris. Mas esse plano foi frustrado pelos aliados, que temiam o fortalecimento da influência da Rússia no Mediterrâneo e na Itália. A Grã-Bretanha e a Áustria decidiram remover o exército russo do norte da Itália. Ambos países elaboraram um plano com o qual o imperador Paulo I concordou. Previa-se deixar parte das tropas austríacas da Itália, transferir as principais forças do exército austríaco da Suíça ao Reno para conduzir operações de combate contra as tropas francesas na Bélgica, e junto com o corpo anglo-russo na Holanda. O exército de Suvorov estava indo para a Suíça para se conectar com o corpo russo do major-general Alexander Rimsky-Korsakov, que precisava urgentemente de ajuda. Para chegar a tempo de socorrer seus aliados, Suvorov escolheu a rota mais curta, mas a mais difícil, pelo Passo de São Gotardo. Suvorov iniciou sua campanha em 21 de setembro, quando o verdadeiro inverno já havia começado nos Alpes. Fazer a transição em condições de inverno parecia um suicídio total, já que a maioria das passagens se transformava em fortalezas de neve inexpugnáveis. Caminhos nas montanhas desaparecem sob uma espessa camada de neve, e tempestades de neve sem fim não permitem que você veja nada além de sua mão estendida. Para piorar, os austríacos não forneceram os mantimentos prometidos e enviaram mapas com informações erradas. Suvorov compartilhou com o seu povo todas as adversidades de uma caminhada cansativa e os encorajou constantemente. Vestido apenas com um uniforme leve para dar exemplo de resiliência aos seus soldados exaustos, invariavelmente recusava o manto,
que seu ajudante insistentemente lhe oferecia, lembrando que na época ele já tinha 68 anos. O primeiro obstáculo sério, além das condições climáticas, foi a brigada francesa que bloqueava a passagem pelo desfiladeiro de São Gotardo. Habilmente, em 3 colunas, as tropas russo-austríacos, sob o comando de Suvorov, conseguiram empurrar o inimigo para trás e chegar à aldeia de Urzern. O próximo obstáculo no caminho das tropas de Suvorov foi a Ponte do Diabo. Querendo evitar o fortalecimento excessivo dos franceses, Suvorov ordenou ao general Kemensky que perseguisse as tropas francesas em retirada, exaurindo as unidades francesas com constantes batalhas de retaguarda. Com isso, os franceses não conseguiram fortificar a Ponte do Diabo, mas desmontaram sua parte central, impossibilitando a passagem. Então os soldados russos desmontaram um celeiro próximo e amarraram as toras com lenços de oficial. Sob pressão dos russos, os franceses foram forçados a recuar. Já em 29 de setembro, as tropas de Suvorov desceram ao vale. Ao mesmo tempo, o marechal de campo recebeu um relatório sobre a derrota das forças de Rimsky-Korsakov e do comandante austríaco. Como resultado, os franceses conseguiram cercar as forças russas no vale. Suvorov entendeu perfeitamente a posição das tropas. Na véspera desta batalha, ele se dirigiu aos oficiais. Estamos cercados por montanhas, cercados por um inimigo forte, orgulhoso da vitória. As tropas russas nunca estiveram em uma situação tão ameaçadora de morte. Não, isso não é mais traição, mas uma traição clara. Uma traição razoável e calculada para nós, que derramamos tanto do nosso sangue pela salvação da Áustria. Agora não há de quem esperar ajuda. Uma esperança está em Deus. A outra está na coragem e na abnegação das tropas lideradas por vocês. A maior obra sem precedentes do mundo está à frente de nós. Estamos à beira do abismo. Mas nós somos russos. Deus está conosco. Salve, salve a honra e a dignidade da Rússia e seu autocrata. Salve seu filho. O mais velho dos oficiais, Otto Berfonden, respondeu ao marechal de campo: vamos suportar tudo e não vamos desgraçar as armas russas. E se cairmos, morreremos com glória. Leve-nos onde quiser, faça o que sabe. Somos seus, pai. Somos russos. Em 1º de outubro, as tropas russas de 14.000 soldados convergiram contra um corpo de 24.000 franceses. Percebendo sua situação desesperadora, as tropas russas começaram a avançar sobre as posições francesas e iniciaram uma luta corpo a corpo. O ataque dos soldados russos foi tal que o centro francês não conseguiu resistir, nem por meia hora. Os franceses iniciaram uma retirada desordenada. A travessia dos Alpes por Suvorov foi sem precedentes na história. Ninguém antes ou depois de Suvorov o realizou no inverno. As tropas russas cumpriram valentemente suas obrigações aos aliados austríacos, o que não pode ser dito sobre esses últimos. As ações essencialmente traiçoeiras do comando austríaco, a falta de mapas confiáveis, pelos quais os austríacos eram responsáveis, as falhas das tropas de coalizão em outras frentes, o extremo esgotamento das tropas de Suvorov
levaram o imperador russo Paulo I a encerrar a aliança com a Áustria e retirar suas tropas para a Rússia. Ao mesmo tempo, o combate do sistema montanhoso alpino, o mais alto da Europa, é um dos exemplos notáveis de arte militar. Na expressão adequada de Suvorov, a baioneta russa rompeu os Alpes. Para a campanha suíça, Suvorov foi elevado ao posto de generalíssimo e recebeu a ordem de erguer um monumento em São Petersburgo. Na Suíça, no desfiladeiro perto da Ponte do Diabo, em 1899, foi erguido um monumento aos valentes companheiros do generalíssimo Suvorov, que morreram durante a travessia dos Alpes em 1799. Todos os anos há uma solene colocação de flores. Após a campanha suíça, as forças começaram a deixá-lo. Múltiplas feridas que ninguém tratou inflamaram e gangrenaram. 4 médicos o procuraram e ao mesmo tempo, mas infelizmente eles não sabiam como tratar a gangrena. Suvorov morreu pouco tempo depois, em 6 de maio de 1800. O comandante foi enterrado na igreja da Anunciação de Alexander Nevsky Lavra. O funeral foi realizado com uma grande multidão de pessoas. O tema desse vídeo foi uma sugestão dos nossos inscritos Nel e @user RQ2CH1TBSO. Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.